Nós evangélicos somos composto, na sua maioria, por homens desonrados. E é por isso que as instituições evangélicas são como são. Cristo é o real Salvador e o Redentor da nossa alma. E qualquer homem consciente vai reconhecer que a igreja não nos dá motivo nenhum de conversão. E qualquer homem que aprendeu a ser honrado, mesmo sem a fé, vai reconhecer que nós somos um povo desonrado. O sistema religioso tem a capacidade de manter pastores no poder que são viciados em bebida alcoólica, que roubaram dinheiro de dízimo, cobertura espiritual que coloca membro da igreja de disciplina proibindo-o de viajar porque foi no retiro de outra igreja. Cobertura espiritual que coloca pastores de disciplina, porque os pastores têm problema com os filhos dentro de casa, sendo que a própria cobertura espiritual tem o mesmo problema em proporções muito maiores, mas a regra não se aplica à cobertura espiritual e sim aos pastores. Cobertura espiritual que massacra psicologicamente os pastores com suas famílias, com abuso de autoridade. E muitos são enganados porque foi dito que o critério era 1 Timóteo capítulo 3, sendo que na verdade o critério é puxar o saco da cobertura espiritual, com presentes, com mimos, mesmo sendo reprovado por falta de caráter. E o sistema argumenta que o fulano é produtivo, mas ser usado por Deus não é nenhuma garantia que somos aprovados por Ele, porque nem tudo que é aplaudido na terra é aprovado no céu. E quando esses pastores são massacrados psicologicamente por abuso de autoridade por parte da cobertura espiritual, eles saem. O argumento da cobertura espiritual é o mesmo de sempre. É rebelde, está quebrando aliança, de repente o coração virou para o outro lado. E não é rebelde. A cobertura espiritual é rebelde quando colocou os pastores de disciplina que têm problemas com seus filhos dentro de casa, ao passo que a própria cobertura espiritual tem o mesmo problema com os filhos dentro de casa, mas não aplica a regra em si mesmo e aplica a regra nos pastores. Quem quebrou a aliança foi a cobertura espiritual quando coloca membro de disciplina proibindo de viajar porque foi no retiro de outra igreja. E não, o coração não virou para o outro lado de repente. Os pastores foram massacrados psicologicamente, juntamente com suas famílias, por abuso de autoridade. Quando Davi mandou chamar a Batseba, enviou homens na casa dela, que tocaram a sua porta e disseram: o rei Davi manda te chamar. Ali foi o abuso de autoridade. Aquela mulher não tinha opção. Era uma ordem do rei. Ela nem sequer tinha o marido dentro de casa para protegê-la. Ela não era uma adúltera, ela não queria se deitar com o rei, não queria trair o seu esposo. Ela foi constrangida, sem opção, por uma ordem do rei. Então, quando uma cobertura espiritual abusa de autoridade, ela está violando a natureza do seu ofício, aí deixa de ser autoridade, porque a autoridade não está na pessoa, está no ofício. Em Romanos capítulo 13, quando diz que os magistrados estão revestidos de autoridade, diz que o ofício significa que o ofício está revestido de autoridade, não a pessoa. Por exemplo, o ofício de policial está revestido de autoridade e não a pessoa do policial. E diz que essas autoridades são constituídas por Deus para punir o mal. Mas e quando o policial é o mal? E quando o policial é o bandido? Ele deixa de ser autoridade, porque ele mesmo está praticando o mal. O mesmo acontece
com cobertura espiritual, com pastores e líderes religiosos, quando abusam de autoridade, quando vivem na prática de pecado sem arrependimento, estão violando a natureza do seu ofício, portanto deixam de ser autoridade. A outra sofisma que circula no meio evangélico é o argumento que todo lugar tem problema, toda congregação tem problema, mas as pessoas não saem por causa de problema. Os pastores não saem por causa de problema. Eles saem por causa de cinismo. Quando a cobertura espiritual cometem esses pecados graves que eu dei de exemplo antes, e alguém vai arguir um desses líderes e encontra uma muralha orgulhosa, cheio de malabarismos bíblicos para não reconhecer o seu pecado e não se arrepender, isso é cinismo. E é isso que leva os pastores, suas famílias, obreiros e muitos membros a saírem. E é engraçado o comportamento do sistema religioso, porque os pastores que estão dentro da bolha dizem ser amigos uns dos outros, mas quando um pastor que sofre abuso e massacre psicológico pela cobertura espiritual e esse pastor sai, é como se ele tivesse morrido, porque os pastores que ficaram dentro da bolha, que se diziam-se amigos, nem sequer envia uma mensagem para esse pastor que saiu, que se dizia amigo, porque eles têm medo de sofrer retaliação da cobertura espiritual. E se nós fôssemos um povo honrado, nós chamaríamos as coisas pelo nome. Pecado é pecado, santidade é santidade. Abuso é abuso, lealdade é lealdade. Luz é luz, trevas são trevas. Vício é vício, integridade é integridade. Por isso que a palavra de Deus diz em Isaías 5:20, ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Mas ao invés de chamar as coisas pelo nome, o sistema religioso faz suas manobras e joga sujeira para debaixo do tapete, para que os crentes não fiquem sabendo de nada das coisas que acontecem nos bastidores. E para manter o sistema funcionando, os pastores silenciam os crentes com os presentes e benefícios que os relacionamentos evangélicos têm para oferecer. Então os crentes ficam por conveniência, não pela verdade, não pelo evangelho, não por Jesus. E os pastores malandros descobriram que os crentes são silenciados pelos presentes e dá um chocolate para a esposa de um, paga a consulta para a esposa do outro, ajuda a construir a casa do outro, busca a filha na escola do outro. Então é por isso que o sistema não pode ser destruído. Porque para um que tem caráter e coragem de sair, tem 100 querendo entrar para se beneficiar pelas facilidades que o sistema tem para oferecer. E quanto mais eu descubro, quanto mais vem para a luz a sujeira que está debaixo do tapete do sistema e dos pastores, mais a minha fé se fortalece. Mais eu amo a igreja. Mais eu amo a igreja verdadeira, o Evangelho e Jesus Cristo.